Anderson Barros e a arte de não dizer nada. Após o derby, né, o fatídico derby contra o Corinthians em casa, não só Abel Ferreira deu a entrevista coletiva, como também o Anderson Barros finalmente apareceu para dar as caras, né? E era melhor que ele não tivesse dado as caras, porque acho que até vi notícia de que internamente a entrevista dele fez mais mal do que bem para a figura dele dentro do clube, mas acho que externamente isso fica muito claro, né? A entrevista dele é uma vergonha alheia, assim. Do ponto de vista discursivo, é realmente uma enrolação eterna, né? Tem alguns problemas também quanto ao Paulinho, né? Que ele se contradiz com com a própria comunicação do clube, né? É, e, cara, é inacreditável, assim, fica flagrante, como eu falei um pouco no pós-jogo contra o Corinthians, o desconhecimento do Barros sobre os processos de futebol do clube, a falta de controle dele sobre o projeto, né? Ele sempre diz apenas o que está sendo feito e que aquilo é bom e que aquilo é certo. Ele é incapaz de explicar por que é bom, por que é feito daquela forma e não de outra, por que deve se manter fazendo assim e não de outra forma, ou até por que tá dando errado em determinados pontos. Ele é incapaz de responder qualquer pergunta. Ele só faz afirmações é, sem nenhum conteúdo significativo, sem conseguir refletir sobre o próprio processo do clube. Bom, eu selecionei aqui algumas partes da entrevista, acho que não vale a pena ver tudo, porque como eu falei, é só um grande nada, né, a entrevista dele. Então, peguei partes mais relevantes para a gente apontar esses problemas no discurso do Anderson Barros. Bom, vamos começar então com a pergunta sobre as vaias ao Abel Ferreira, né, os xingamentos ao Abel Ferreira no estádio. Oi, Anderson. Nicolete da ESPN. Claro, Nicolete. Tudo bem? Joia. Hoje teve a manifestação da torcida xingando diretoria, você, jogadores, o próprio Abel. Nos gritos do Abel até dividiu o estádio, né? Uma parte vaiou a manifestação da torcida, a organizada lá continuou protestando até contra o técnico. Como é que vocês conversaram sobre isso? Porque a gente viu aí na entrevista que ele estava até muito chateado por essa situação. O Palmeiras ainda pretende renovar o contrato com ele ou no final vai fazer uma avaliação? Como é que foi essa conversa? E como é que você imagina dar a volta por cima num cenário como esse? Só tem uma forma de se dar a volta por cima. Precisamos trabalhar. Trabalhar. Ou como nós falamos internamente, pedalar. Da mesma forma que o Pedro colocou, pode ser a nossa 8ª eliminação, né? Mas me corrijam se eu estiver errado, também são 12 títulos conquistados. De saída, a gente tem algumas questões discursivas, né? Primeiro, a pergunta é muito clara, né? Muito bem feita pelo repórter da ESPN. Você foi xingado, a Leila foi xingada, a Abel foi xingado, os jogadores foram xingados, de modo que a gente chegou claramente num momento em que existe uma certa ruptura entre torcida e clube. Acho que isso é muito claro, né? E aí, a pergunta, acho que também é muito clara no sentido de que, como fazer, portanto, né? A partir desse novo momento que se impõe, e acho que ficou muito claro no jogo, no derby, né? Que é um novo momento, e a boa parte da mídia, não sou eu que estou falando isso, o próprio Massini falou sobre isso. Acho que fica muito claro que, na quarta-feira, o cenário mudou, né? Acho que se o Abel tinha apoio restrito de boa parte da torcida, esse apoio, no mínimo, ele é dividido. Tem uma boa parte da torcida que está convicta de que o Abel tem que sair, certo? E não só o Abel, a crítica a Leila e ao Barros também cresceu muito, né? Até os próprios jogadores. Então, como lidar com essa nova fase? E aí, a gente vê duas estratégias discursivas por parte do Anderson Barros, que são duas estratégias que têm justamente a ver com o fato de você não dizer nada, você falar sem dizer nada, né? E como você faz isso? Primeiro, ele fala, a única coisa que resta fazer nessa situação, né, para melhorar, é trabalhar. Ou como dizemos internamente, pedalar. O que isso quer dizer? Qual o conteúdo prático dessa resposta?
Eu pergunto o repórter pergunta pro diretor de futebol do Palmeiras, o cara à frente do projeto de futebol do Palmeiras. O Palmeiras chegou talvez no fundo do poço, nessa... E aí, claro, né, a gente precisa entender essas coisas contextualmente. O fundo do poço pro Palmeiras hoje não é ser rebaixado, é não conquistar nada, né? Porque o Palmeiras se colocou nessa situação, o Palmeiras investe para isso, o Palmeiras tem projeto para isso, o Palmeiras é um dos times mais profissionais do mundo hoje, eu diria, né? Em relação à base, estrutura de CT e todas essas questões, né? Então, o fundo do poço aqui, contextualizado, tá? Em relação ao pior momento da era Abel, né? Desse contínuo Paulo Nobre, Leila Pereira, certo? Então, como fazer para mudar, né? Quais os procedimentos, né? E ele poderia falar alguma coisa bastante superficial, mas com algum conteúdo. Por exemplo, de fato, a gente chegou num momento ruim, e agora a gente precisa sentar, eu, o Abel e Leila, conversar, identificar onde a gente errou e entender como fazer para melhorar. Ele não precisava dar nenhuma resposta. Ele poderia dar o procedimento de encontrar o erro, mas nem isso ele fala. Ele só fala, a gente vai continuar trabalhando para conquistar algo melhor. Né? Eu falei no pós-jogo, me lembrou muito a sketch do Diego Furlan, do Adolfo Borges, né? O político que não fala nada. Parece um discurso político. Nós vamos fazer um Brasil melhor por meio de medidas que vão transformar um Brasil que é pior num Brasil melhor. É isso que o Barros faz. E aí qual que é a segunda estratégia discursiva do Barros nesse momento? É falar que é contrapor o fracasso ao sucesso passado, o fracasso presente ao sucesso passado. Né? E depois ele vai ser perguntado sobre isso, se eu não me engano, pelo... Vixe, agora não sei, a gente vai ver. Né? E é uma estratégia, mais uma vez, em que você não diz nada do ponto de vista do conteúdo. Porque você só apresenta dados frios, ou seja, é a nossa 8ª eliminação, mas em oposição a isso nós tivemos 12 títulos. O que isso quer dizer? Qual é a relevância desse dado que todo mundo sabe perante a 8ª eliminação contra o Corinthians? A gente ganhou 12 títulos, então, portanto, a gente pode ser eliminado eternamente, cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas estratégias, né? E aí ele vai dizer lá na frente, vai falar uma frase que o Einstein disse uma vez, não há nenhuma comprovação de que o Einstein tenha dito isso uma vez, é um nível de domínio da linguagem que é realmente assustador, né? Uma pessoa com formação, numa posição relevante de um clube, ter esse nível de discurso, né? O Einstein falou, ninguém sabe se o Einstein falou, é frase de Facebook, né? Você atribui qualquer coisa a qualquer um e aí os tolos acham que estão citando o Einstein. Como se o Einstein também fosse o maior pensador da história. Ele é um pensador incrível, só que dentro de uma área específica, né? Por que você vai trazer o Einstein para falar de futebol? Que é uma loucura, ou até para gerenciamento de uma empresa, né, de um clube. É uma loucura tão gigantesca, né? Não faz o menor sentido. Né? E mesmo que fizesse sentido, essa frase tem um contexto específico, se o Einstein tivesse falado, que é sobre a questão do método empírico. Né? Você esperar algo diferente fazendo as mesmas coisas. Se o Einstein falou algo desse tipo, o contexto seria o contexto científico. Especificamente do método empírico, né, em que você tem um experimento dentro de um contexto muito específico, em que os resultados vão ser sempre os mesmos, desde que as condições não mudem, né? E aí é uma citação, inacreditável, é de uma tolice, de uma falta de desenvolvimento linguístico, né, e não só linguístico, mas linguageiro, do discurso, né? Gente, desculpa, mas é inacreditável, é muita incapacidade, né? Vamos continuar vendo. Então, de alguma forma, nós sabemos qual é o caminho. O torcedor tem sim esse direito. Ele pode nos cobrar, ele deve nos cobrar. O torcedor palmeirense, ele é uma parte fundamental desse processo. E aí a gente tem duas questões, né? De alguma forma, nós sabemos qual é o caminho. Então nós não sabemos qual é o caminho. Né? Porque é quase como se ele... Vou traduzir aqui, né? Porque na linguística a gente entende, né, muitas áreas, né, que o discurso ele é revelador de um aspecto psicológico. Né? Isso é muito estudado pelo Lacan, por exemplo. E aí a gente tem uma frase que ela é bastante interessante. De alguma forma nós sabemos qual é o caminho. O que isso deixa explícito para mim? Que eles nunca souberam qual que é o caminho. Ao menos o Barros nunca soube qual é o caminho. Uma vez que deu resultado, bom,
De alguma forma a gente sabe, porque a gente tá fazendo alguma coisa que eu também não tenho domínio do que, e deu certo, então de alguma forma a gente sabe o que a gente tá fazendo. Vocês entendem? Esse modulador, né, esse modulador frasal, que é o de alguma forma, porque ele poderia falar, nós sabemos o que estamos fazendo. Se ele fala isso, ninguém vai duvidar dele, é uma afirmação concreta, né, verdadeira, inequívoca. Quando ele fala de alguma forma nós sabemos, isso implica que eles nunca souberam e que apenas o resultado abrange a possível verdade dessa frase. E aí depois ele vai fazer carinho na torcida, né? Mas a gente vai ver que hoje mesmo a Leila vai bater de novo no torcedor, né? E eu vou analisar também, infelizmente, a coletiva ridícula da Leila, né, na apresentação do Kelvin. Então ele tem o direito de nos cobrar, mas que ele saiba que nós somos aqueles que mais cobramos, né? Nós queremos o resultado. Na nossa própria roda final agora nós dissemos, precisamos ganhar, precisamos voltar a vencer, precisamos voltar a jogar bem e nós sabemos qual é o caminho. Só que às vezes essa situação ela não vem de uma forma tão imediata, né? Então a gente precisa acreditar naquilo que nós estamos fazendo. O Abel... E aí um outro ponto importante, nós precisamos acreditar naquilo que a gente está fazendo, o que contribui ainda mais para a primeira leitura do de alguma forma nós sabemos. Porque se você sabe o caminho, você não precisa acreditar. A crença, ela não é complementar do saber, né? E não é melhor nem pior, tá? Eu não estou fazendo aqui distinção de conhecimento religioso e conhecimento científico. Acho que os dois são absolutamente imprescindíveis. Quem tem fé, quem não tem, não tem. E cada um tem o direito de viver a sua vida da forma como quiser, tá? Não tô fazendo uma crítica à religião de forma alguma. Mas do ponto de vista da prática, você não pode ter fé. Você não administra uma empresa com fé, com crença. Você administra uma empresa com saber. Tudo bem? Então quando ele fala, nós precisamos acreditar que estamos no melhor caminho, é porque eles não sabem se estão. Percebam como esses detalhes do discurso vão deixando claro a falta de profissionalismo dessa diretoria, a falta de capacidade de gestão, né? Vamos continuar. Eu vou pular um pouquinho para frente, porque agora a gente tem a pergunta do Fragoso. Eu acho que veio antes é mais um compilado de nadismo, né? Então, porque a pergunta agora ela é muito importante. A pergunta do Fragoso é muito bem colocada, muito precisa, muito interessante. E a gente vai ver como que o Anderson Barros vai lidar com uma pergunta mais bem estruturada, né, e muito precisa, né? Não tem muito para onde fugir. Ou você responde ou você não responde. E seria melhor que ele tivesse falado, não responderei, porque a resposta dele é um horror, né? Incrível. Tudo bem. Anderson, queria que você explicasse para o torcedor, porque é algo que o torcedor muitas vezes nos questiona, sobre o método de avaliação de dia a dia que a diretoria tem em relação a jogadores e comissão técnica. De que maneira fazer o diagnóstico do que está faltando para a equipe recuperar, por exemplo, o mental forte que muitas vezes teve, que não apareceu, se a gente for olhar, desde o segundo semestre do ano passado, em diversas decisões. Copa do Brasil, caindo dentro do Allianz Parque, Copa Libertadores caindo dentro do Allianz Parque, podendo empatar na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro para se manter líder e perdendo o jogo. No Campeonato Paulista desse ano, perdendo a partida de ida dentro do Allianz Parque e agora caindo fora novamente, perdendo essa partida no Allianz Parque. Como a diretoria consegue, em termos de método, diagnosticar e avaliar o que é preciso mudar para que a equipe volte a ter, por exemplo, essa mentalidade vencedora e também adquira uma performance com mais resultados? Veja como a pergunta do Fragoso ela é perfeita, porque ele foca, ele não dá espaço para que o perguntado se esquive da pergunta. Ele faz ali, ele faz a pergunta, muito bem colocada, ele dá o exemplo e ele foca no final para que não se possa desviar da resposta. E a pergunta dele é basicamente, e a gente traduzindo, né, e o Fragoso pode até discordar de mim, mas acho que ela deixa claro que existe hierarquia no clube? Existe cobrança? Existe avaliação? Ou o Abel faz aquilo que ele bem entende, você descansa e a Leila faz propaganda, né? É claro que aqui eu estou super interpretando a pergunta do Fragoso.
Porque no fundo o que ele pergunta, né, e vocês sabem, né, vocês ouviram a pergunta, qual é o método de avaliação diária do trabalho de Abel Ferreira em relação aos seus comandados, os jogadores, que por sua vez foram contratados em conjunção, Anderson Barros, Leila Pereira e Abel Ferreira. Qual o método de avaliação diária do trabalho? Algo que deve ser feito em todos os clubes, independente de grandeza, independente de divisão, certo? Então, todo clube sério e profissional tem que ter um método diário de avaliação do trabalho. Isso é básico, certo? E eu acho que qualquer diretor de futebol minimamente profissional, minimamente razoável, vai saber responder isso na ponta da língua, uma vez que é o trabalho diário dele. Vamos ver então qual que é a resposta do Anderson Barros. Eu vou pegar a primeira pergunta, né, que foi feita. O Palmeiras investiu muito porque a diretoria nos deu essa condição. Olha como já começa. Primeiro, um grande suspiro. E porque assim, analisar o discurso não é apenas analisar a palavra, é analisar a entonação, é analisar o tempo entre um discurso e outro. Então, de saída, fica muito claro que ele não tem na ponta da língua a resposta. Certo? Se ele tivesse, ele não precisaria dar esse suspiro longo, pensar um pouco sobre o que falar. E o que deixa claro que o suspiro é um sinal de não conhecimento da resposta, né, de não domínio da resposta do assunto, é que ele fala, vou pegar a primeira pergunta. Ele já respondeu a primeira pergunta. Por que ele vai voltar na primeira pergunta? Responde a pergunta do Fragoso. A presidência nos deu essa condição. A diretoria de gestão nos deu essa condição para que a gente investisse e contratasse. Né? O Palmeiras, sim, tem uma política de contratação, se nós percebermos, né? Ela é muito clara para todos. Nós trouxemos atletas sempre mais jovens. Podemos citar, por exemplo, a nosso maior investimento, o próprio Vitor Roque, um menino. E o que isso tem a ver com a pergunta do Fragoso, né? Nós não podemos esquecer que durante o Mundial, por exemplo, a linha de frente do Palmeiras, toda ela tinha menos de 20 anos. E quem escolheu uma linha de frente com menos de 20 anos para disputar talvez a maior competição que o Palmeiras já participou? Foi eu? Foi você? Né? Quem que foi? Foi o Fragoso que fez a pergunta, né? Talvez, não sei. E da mesma forma, nós investimos em processos internos, através das mais diversas plataformas que possam subsidiar todos os nossos profissionais. A academia hoje é um exemplo. Nós investimos nas mais diversas plataformas para subsidiar todos os nossos profissionais. Grandes métodos, né, de grandes empresas. Realmente é incrível, né, o trabalho do Anderson Barros no Palmeiras, né? É impressionante a metodologia, o profissionalismo, né, a profundidade, né, do método, né, das inúmeras plataformas que subsidiam os mais diversos profissionais. É incrível, realmente, né? É uma metodologia que eu não conhecia pessoalmente. Uma referência, né? A academia hoje ela oferece condições, acho que incomparáveis hoje. O que nós precisamos, e como você colocou muito bem, é entender cada um desses movimentos. E ele vai para mais um argumento que remete ao que já foi feito, né? Então, temos 12 títulos, a academia é muito boa. Tá, e qual que é o método de avaliação diária do trabalho do Abel Ferreira, dos jogadores e o seu próprio trabalho, né? O método é que a academia é muito boa e temos 12 títulos e diversas plataformas. Pelo amor de Deus, né? Cada um desses processos, saber aonde a gente está errando e se a gente também está errando no sentido de não estar executando, ou se realmente é um momento que a equipe está atravessando pela juventude da sua equipe, pela mudança de características de jogadores que chegaram, né, desde a janela do ano passado. Então, existe uma... Ou seja, toda a convicção anterior de que o processo é bem feito, de que eles só precisam continuar trabalhando, né, e de que o projeto de contratar jogadores novos é absolutamente confiável e é o que eles confiam que deve ser feitos, cai por terra, né? Porque ele fala, precisamos saber
se é algo novo, ou se é isso que não tá dando certo, ou qual é o erro. Vocês percebem que ele próprio se contradiz? A entrevista, mesmo não falando nada, ele consegue se contradizer sem falar nada, né? Porque ele fala justamente que talvez o problema seja a contratação de jogadores novos. Mas ele acabou de falar que o projeto é muito claro, que é esse, que é muito bom, né? Cara, que loucura! É uma esquizofrenia a diretoria do Palmeiras. O que a gente vê em campo, eu falo isso sempre aqui, é um resultado de todos os processos internos do clube. Não é por acaso que o Palmeiras parou de ganhar, é porque esse é o nível dos profissionais que a gente tem internamente. Uma série de situações que nós precisamos entender. Mas como eu disse agora há pouco, né? Nós sabemos como fazer. Mas se você sabe como fazer, por que você precisa entender se isso tá certo ou tá errado? Ele se contradiz a cada frase que ele fala. É uma pessoa que ele não tem o menor domínio do discurso, da linguagem. É uma pessoa que não consegue, não domina o assunto e, portanto, se contradiz o tempo inteiro. Ele não sabe o que ele faz lá dentro. Ele não sabe qual que é o projeto de fato do Palmeiras. Mesmo ele sendo pessoa à frente, supostamente, do projeto, né? Ganhando muito bem para isso. Não podemos ter desaprendido. O Abel não pode ter desaprendido. E aí, mais uma vez, aquilo que eu falei, né? Esse verbo modal para suavizar a verdade do discurso como um sintoma da não confiança própria em relação ao que ele está falando. Nós não podemos ter desaprendido. O Abel não pode ter desaprendido. Por que não o Abel não desaprendeu? Eu não desaprendi. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quais são os erros, e a gente vai melhorar, porque o erro é tal, a gente entende que a gente errou aqui, e a gente vai fazer diferente em relação a isso, para que a gente tenha novos resultados. Não, o Abel não pode ter piorado. Por quê? Porque ele ganhou 12 títulos, né? A gente não pode ter desaprendido. Por quê? Porque o CT é bom, porque tem diversas plataformas para os inúmeros profissionais. Você entende? Não tem nenhuma profundidade o discurso do Anderson Barros. Os atletas não podem ter desaprendido. Nós não desaprendemos como fazer. Até porque nós mostramos há bem pouco tempo e não queremos viver disso, né? Da mesma forma que quando você perde, você já precisa ver o próximo jogo, né? Nós temos um brasileiro pela frente, onde nós estamos... E é sempre esse discurso, né? Nós não queremos viver do passado, mas em toda oportunidade que tem, eles falam, nós ganhamos 12 títulos. Né? Então a justificativa para toda derrota é o passado, mas eles não querem viver do passado, né? Brigando nas primeiras posições, nós temos uma Libertadores que temos condições de caminhar muito bem, né? Nós sabemos como fazer. Então a gente não pode acreditar ou entender que está tudo errado. Existe sim alguma falta de sintonia nesse processo e nós vamos encontrar. E vamos voltar a competir como a gente sempre fez. Acho que é um momento de transição que nós estamos passando, né? Nós podemos perceber que a equipe ela foi muito modificada dentro desses últimos meses e precisamos encontrar esse novo caminho, porque a gente acredita muito que essa equipe ainda vai dar uma alegria muito grande ao torcedor. É até difícil de analisar, porque é tão esquizofrênico o discurso, é tão bizarro, né? Então ele fala que eles sabem o caminho, aí depois eles falam que eles precisam encontrar o erro, aí depois eles falam que eles sabem que é só trabalhar, porque o caminho já está bem feito e eles não desaprenderam, mas depois tem que encontrar o caminho para retraçar. Gente, pelo amor de Deus, ele não fala nada com nada. Esse é o profissional que está à frente do projeto de futebol do Palmeiras. Então vamos para a última pergunta. Aliás, a última pergunta que eu vou analisar, né? Porque eu não vou analisar a coletiva inteira, porque não vale a pena, seria uma perda de tempo. A gente tem escutado você falou disso também, o Abel falou também, sobre essas conquistas todas que essa administração teve, né, que você falou agora mesmo, de 8 eliminações mais 12 troféus. E sempre há esse balanço, toda vez que é questionado o trabalho presente da diretoria e da comissão, é sempre a resposta volta um pouco atrás para falar do que aconteceu no passado, que é válido, que nunca vai ser apagado, que foi histórico, e beleza. Tudo isso foi conquistado dentro de uma filosofia, que deu certo nesse passado. Mas existe, por acaso, a percepção de vocês de que essa aposta em jogadores mais jovens, de repente, esse modelo que vocês vêm fazendo, que eu já conversei diversas vezes com pessoas do clube, sei como ele é construído, eu sei que ele é embasado, mas não existe, de repente, a percepção de que, olha,
esse modelo era muito legal, na realidade, ali um pouquinho para trás. Mas agora os outros times mudaram, os outros elencos se reforçaram, tem mais clubes com dinheiro. Porque vocês batem muito nessa tecla. Pô, mas nosso ataque tinha 20 anos no Mundial. Mas vocês escolheram esse ataque. É uma escolha do Palmeiras. Então não existe, de repente, uma maneira de pensar numa correção de rota, porque as críticas que vêm muito assim... E nem necessariamente eu concordo, mas vem assim, poxa, os caras estão acomodados nas conquistas que eles tiveram ao longo dos anos. Então eles não conseguem enxergar, de repente, que um modelo que deu certo no passado pode não dar certo no presente e no futuro. Existe alguma ideia de ruptura com o modelo, de adoção de uma nova forma de trabalhar, ou é confiança no que deu certo e seguir? Obrigado. Perfeito, Diego. Nós não vivemos do nosso passado. Mais uma vez, né? Nós não vivemos o nosso passado, mas ganhamos 12 títulos. E a pergunta do Diego é muito boa, né? Porque ele fala justamente aquilo que a gente estava comentando aqui, né? O Palmeiras, vocês têm que entender que estamos numa reformulação, que os jogadores que chegam são jovens, que o Palmeiras disputou o Mundial com uma média mínima de idade no ataque. Peraí, mas isso não é justamente o projeto do clube? E aí quando não dá certo, a gente tem que entender... Por que a gente tem que entender? A gente tem que entender porque deu errado? Então isso é uma confissão de que o projeto deu errado? E que mesmo tendo dado errado, a gente não vai... vocês não vão mudar o projeto? Ou o projeto já era esperado não trazer nenhuma conquista e é um projeto a longo prazo? Porque se for isso, não é um problema exatamente. Pode ser assim, desde que seja declarado. Porque senão, se dá certo, somos todos gênios, né? Se a gente não fala de saída, se o Palmeiras não fala de saída, olha, o projeto é a longo prazo, se vier título ótimo, se não vier tudo bem. Eu sempre falei isso aqui no canal. Tudo bem se for assim. O Palmeiras poderia falar, olha, a gente vai usar a base. Não me interessa ganhar título no próximo ano. A gente quer um projeto a longo prazo. Ótimo, tudo bem, beleza. Joga aberto com a torcida e tá tudo certo. Agora, quando você não faz isso, qual que é a intenção discursiva, né? Porque se dá certo, nós somos gênios, nós trouxemos jogadores jovens, aproveitamos a base e ainda ganhamos. Se não dá certo, vocês têm que entender que os jogadores eram jovens e que o projeto é uma reformulação. Você entende como fica uma coisa sempre defensiva? É sempre uma forma de você dificultar qualquer crítica à diretoria, à presidência, ao técnico. Uma forma de se proteger de antemão de qualquer coisa. Isso caminha para uma diretoria que se distancia cada vez mais da torcida, porque a torcida não faz parte mais. O que faz parte é o tripé, né? Leila, Barros e Abel. Isso fica muito claro na entrevista de hoje da Leila, que eu vou analisar em outro vídeo. Por quê? Ela deixa muito claro, eu mando aqui e eu decido. A torcida, se vocês xingam o Abel, se vocês fazem isso, se vocês fazem aquilo, quem é contra o que a gente faz aqui não é torcedor de verdade e, portanto, está eliminado. E os torcedores de verdade são aqueles que assinam embaixo de tudo que a gente faz, portanto, não conseguem constituir uma quarta via, né? Um quarto pé na ajuda dessa construção, certo? Em hipótese alguma, nós sabemos que nós precisamos continuar a vencer. Essa é uma exigência clara do torcedor palmeirense, é uma exigência clara da senhora presidente, é uma exigência clara de todos nós. Nós não vivemos do passado. A gente às vezes apenas coloca, né, porque quando nós somos questionados pelos não resultados também passados, porque há um equilíbrio nessa situação, tá? Mas o que nós queremos é poder vencer o mais rápido possível. Nós temos 2 competições e temos que buscá-las de qualquer forma. Essa é a nossa forma de entender o processo, tá? Quando você fala das contratações, sim, essa é uma linha do Palmeiras. Veja, quando o Diego ele faz uma pergunta muito objetiva também. Vocês entendem quais são os problemas do processo que foi colocado? Por que parou de vencer? Entendendo os problemas, vocês veem uma forma de retraçar essa rota? O que o Anderson Barros responde? Nós precisamos vencer. Eu preciso fazer alguma análise dessa resposta? Ou está muito claro que ele não sabe a resposta para isso? Ele não sabe qual é o procedimento e não sabe se precisa mudar. Que a gente entende, né, que ela é extremamente positiva, tá? A gente não pode julgar que... E aí veja, a resposta sobre as contratações de jovens. A gente entende que ela é extremamente positiva. Por quê? Porque
Porque não adianta você chegar lá e falar, isso daqui é muito bom, né? Contratar jogadores jovens é bom, portanto contrataremos jogadores jovens. Qual a profundidade desse discurso? Nós entendemos que o processo de contratar jogadores jovens é bom. Por quê? Explica então. Você está sendo perguntado, você nunca dá entrevista, você tem a oportunidade de explicar qual é o objetivo claro de contratar jogadores jovens em oposição a contratar jogadores prontos, mesmo tendo uma base que já traz esses jogadores jovens até mais prontos do que os que a gente traz, com menos instabilidade no jogo do que os que a gente traz. Mesmo que os que a gente traz são mais velhos do que os da base, né? É o que eu sempre falo aqui. Então, por que é bom? Porque falar que é bom não é o suficiente. Que as contratações por idade, independente de quais sejam, né, sejam atletas de 20, 22, 25, 28 ou 32, não importa. É uma característica do Palmeiras que ele vem adotando nos últimos anos, ela tem funcionado, não é por causa dessa jovialidade de equipe ou das contratações que os resultados não estão aparecendo. Por quê? Tem funcionado em que sentido? Porque desde que o Palmeiras começou a reformulação, o Palmeiras parou de ganhar. O Palmeiras de 22 era um time majoritariamente formado pelo Alexandre Matos. É uma continuidade do trabalho. Quando precisou reformular, o Palmeiras parou de ganhar. Mesmo em 22 a gente não teve sucesso em Copas, mesmo jogando dentro de campo um futebol maravilhoso. Acho que o futebol do Palmeiras apresentado em 2022 é incrível e é mérito do Abel Ferreira. Tá? Não vou criticar o Abel Ferreira quando não tem que criticar. 22 é um trabalho fenomenal dentro de campo. Mas faltou casca para passar. O Palmeiras não conseguiu passar do Atlético Paranaense. E ali ficou muito claro que faltou casca. Perdeu o primeiro jogo e o segundo jogo foi engolido pelo Felipão e um time cascudo do Atlético Paranaense. Tecnicamente era muito mais fraco. Então foi o Palmeiras precisar começar a reformular que não conseguiu mais ter sucesso. 23 foi entregue pelo Botafogo. E teve também o Endrick, que é um gênio jogando bola. É um conjunto, como disse o Rodrigo agora, né? São tantos processos, né, para você trazer uma equipe para dentro de campo, e em algum deles a gente pode estar falhando e a gente precisa corrigir. A gente pode estar falhando. O que isso quer dizer? Nós não sabemos se e onde a gente está falhando. Mas a gente precisa ter confiança no que a gente está fazendo. Mais uma vez, a gente precisa ter confiança. Quem precisa ter confiança é quem não tem certeza de que está fazendo certo. Se a gente não tiver confiança, não tem porquê. Eu acredito muito no trabalho que está sendo desenvolvido. Acredito muito que o Palmeiras ainda vai dar alegrias ao seu torcedor nessa temporada. Nós vamos buscar nas duas competições que nós estamos disputando ainda, né? Então, eu acredito que, como você disse, e eu vou usar uma frase, né? Se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados, correto? Isso disse Albert Einstein uma vez. Então, a gente precisa entender, né, nesse momento, o que a gente precisa apenas corrigir dentro dessa rota. Mas eu queria entender o que ele imaginou com essa frase. É interessante que o Albert Einstein falou isso uma vez só, né? Apenas uma vez ele falou essa frase. Deve ter conhecido o Einstein, né? Deve ser amigo próximo dele. Mas eu queria entender se ele quis dizer que o Palmeiras, uma vez que ganhou, deve continuar fazendo a mesma coisa para continuar ganhando, mesmo que não tenha ganhado nos últimos anos, ou se seria loucura continuar fazendo a mesma coisa que não tá dando certo e, portanto, tem que mudar. Porque pra mim não ficou claro o que ele colocou nessa frase. Foi uma frase de efeito solta no meio de um discurso que ela pode ter dois sentidos opostos. Ele pode querer dizer, uma vez que o Palmeiras ganhou, e uma vez que o Einstein falou que se você faz as mesmas coisas você vai ter os mesmos resultados, a gente precisa manter o mesmo projeto. Mas ao mesmo tempo pode querer dizer o contrário. Uma vez que a gente parou de ganhar, é preciso identificar onde mudar para que a gente tenha resultados diferentes. Então, assim, parece que talvez nem ele entendeu a frase. Bom, então eu espero que tenha ficado claro algumas questões do Anderson Barros e por que eu critico tanto essa diretoria. Para mim, a entrevista dele deixa muito claro que ele não domina os processos do clube, ele não domina o dia a dia do clube, ele não sabe o que é feito, ele não sabe como é feito, ele não sabe o que deve ser feito para melhorar, ele não consegue identificar o que faz do clube um clube que parou de ganhar, né?
E ele também, porque uma vez que você domina tudo isso, ficaria fácil de responder as perguntas que foram bastante bem colocadas, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma pegadinha, muito sinceras, né, muito objetivas, um ótimo trabalho dos jornalistas na coletiva. E ele que nunca dá coletiva, deu uma coletiva que não falou nada, e as notícias que a gente tem é que justamente foram contra ele, né, a entrevista dele, as respostas que ele deu, falaram contra ele internamente no clube. De todo modo, a gente teve também a coletiva da Leila Pereira, que eu vou analisar no próximo vídeo. Eu pretendo deixar tudo isso antes do próximo jogo do Palmeiras. Mas ela deixa muito claro que, né, já adiantando, dando um spoiler da análise da coletiva da Leila, né, da coletiva de apresentação do Kelvin, na verdade. A Leila entende que o clube é dela. E uma vez que o clube é dela, é interessante ter um cara que não vai fazer nada, que não vai cobrar, que não vai encher o saco. Por quê? Porque a Leila entende que o Abel é a pessoa ideal, ele é um escudo para a Leila, ele é o maior vencedor em números do Palmeiras. E eu critico um pouquinho essa história porque se internamente entendemos o paulista como um paulistinha, né? Ou ele é paulistinha sempre, ou ele não é paulistinha. Então, quando a gente ganha Paulistão, entra nas estatísticas para ser o maior treinador da história. Porque o Abel só tem 10 títulos, se a gente contar 3 paulistas, e 2 torneios comemorativos, né? Supercopa e Recopa, certo? Ele tem 5 grandes títulos, e isso já é uma enormidade. Mas 10, né? De todo modo, o Abel Ferreira, tendo esse número, ao meu ver, um pouquinho inchado, é um escudo para Leila. E eu tenho certeza também que ela confia no trabalho do Abel Ferreira. Eu tenho certeza disso. E é muito confortável para ela manter. Então você ter um diretor de futebol que não cobra, que não entende dos processos, que é incapaz de analisar o dia a dia, também é confortável. Porque você consegue, dentro desse tripé, ter 2 pés que vão de fato decidir o futuro do Palmeiras. Mas é isso, eu vou ficar aqui. O tempo tá fechando aqui também. Eu vou ter que entrar. E eu peço que todos que deixem o like, deem hype no vídeo, se inscrevam no canal. E espero que até domingo eu faça a análise da coletiva da Leila, tá bom? Um abraço a todos.